Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos capítulos, mais intensos do Evangelho, Mateus capítulo 10. E a proposta aqui não é um estudo frio, mas uma verdadeira meditação sobre as ordens de marcha que Jesus dá aos seus. Pensa nisso como um briefing espiritual, sabe? Um manual que ecoa uma força incrível até os nossos dias. E já começamos assim, né? Com um verdadeiro soco no estômago. Que tipo de missão começa com um aviso desses? Pois é, Jesus não está aqui para vender uma ilusão. Ele está preparando a gente para a realidade, mostrando a dimensão real do combate espiritual que é a vida cristã. É exatamente por isso que essa passagem é tão genial. Isso aqui não é pessimismo, de jeito nenhum. É realismo puro. É como se Cristo estivesse nos dando uma vacina contra a ingenuidade espiritual. Um bom general não manda seus soldados para a batalha dizendo que vai ser um passeio no parque. Não! Ele equipa, ele mostra como o campo de batalha é de verdade e dá as armas para vencer. Vamos tentar visualizar a cena. Jesus acabou de escolher os 12. A multidão tá ali, a energia é palpável, e aí ele começa a falar. Só que as palavras dele, elas atravessam os séculos. Ele não tá falando só pro Pedro, pro João, ele tá falando pra igreja de todos os tempos. Ele tá falando pra nós, aqui e agora. E esse ponto aqui, vira o jogo completamente. Porque se a gente enfrenta a oposição por causa da fé, a primeira tentação é pensar: o que eu estou fazendo de errado? E Jesus responde: nada. A oposição não é um sinal de que a missão falhou, muito pelo contrário, é a prova de que ela está funcionando. Afinal, o mundo que rejeitou o mestre também vai rejeitar o discípulo. É uma lógica dura, mas é a lógica do Evangelho. Muito bem, agora Cristo vai detalhar esse campo de batalha. Ele revela as duas frentes de ataque que os discípulos vão encontrar. Mas, e aqui está a beleza da coisa, na lógica divina, o que parece ser uma armadilha, na verdade, se transforma num palco, num púlpito totalmente inesperado. Olha só a abrangência disso. A perseguição virá tanto do poder religioso da época, os sinédrios, quanto do poder civil, governadores, reis, ou seja, não vai ter porto seguro. A mensagem do Evangelho é tão radical, tão transformadora, que ela abala todas as estruturas de poder deste mundo. E aqui vem a grande virada de chave. Como é que essa perseguição vira um púlpito? A resposta está numa palavra grega, martiria. Sabe o que ela significa? Testemunho. E é daí que vem a nossa palavra mártir. Jesus está ressignificando o sofrimento. Ele não é mais o fim da linha, mas o meio. O ato de sofrer pela fé é a proclamação, é o testemunho em si. Pensa na força dessa ideia. O tribunal, que seria o lugar da humilhação, é transformado por Deus numa assembleia de evangelização. A maldade dos homens é usada como instrumento pela providência divina. Nenhum sofrimento por amor a Cristo é em vão. Ele é sempre, de uma forma misteriosa, fecundo. Ok, o cenário é assustador, a gente tem que admitir. Sinédrios, reis, açoites. A nossa reação humana natural é o medo, a ansiedade. Mas Jesus não nos deixa só com o diagnóstico do problema. Ele entrega o arsenal divino para essa batalha. E a primeira arma é um comando radical: não vos preocupeis. Isso vai contra todos os nossos instintos, né? A gente já ia preparar discursos, contratar advogados, mas Jesus pede algo totalmente diferente, um abandono total, uma renúncia à nossa autossuficiência. A vitória não virá da nossa esperteza. E aqui está o porquê. Não é um salto no escuro, é um salto nos braços do Pai. A promessa é que o Espírito Santo, o defensor, o Paráclito, vai agir. E não é como um assessor soprando no ouvido, não. É ele falando através do discípulo. É a própria voz de Deus que vai ecoar nos tribunais do mundo. É uma promessa de intimidade e poder que é de tirar o fôlego. Bem, se a promessa do Espírito nos fortalece contra o inimigo de fora, Jesus agora nos prepara para a prova mais dolorosa de todas. A ferida que não vem de um estranho, mas daquele que amamos. Aquela que vem de dentro da nossa própria casa. O peso dessas palavras é imenso. O Evangelho exige uma lealdade que transcende até mesmo os laços mais sagrados que existem, os laços de sangue. Cristo se torna uma linha divisória, uma espada que pode tragicamente separar o que a própria natureza uniu. É o custo radical de ser um discípulo. Mas como isso é possível? Como o amor de uma família pode se transformar numa traição mortal? Santo Tomás de Aquino nos dá uma luz. Ele diz que o pecado bagunça os nossos amores, desordena nossos afetos, ele nos faz amar as coisas menores mais do que as maiores.
E aí, um bem aparente, tipo a paz a qualquer custo, a aceitação do mundo, o conforto, isso pode virar um ídolo. Um ídolo pelo qual se está disposto a sacrificar o bem verdadeiro, a fé e a própria família. Depois de pintar esse quadro tão realista e desafiador da batalha, Jesus conclui com o mais importante: a causa de tudo isso e a promessa final, aquela que dá sentido a toda a luta. Ele nos mostra a coroa que espera aqueles que perseveram. E aqui, tudo se encaixa. O ódio não é pessoal, é contra o nome de Cristo. Por isso, a virtude essencial não é a genialidade, não é a força, mas é a perseverança. Aquela teimosia santa de permanecer fiel. E o prêmio para essa fidelidade não é nada menos que a salvação. E o que significa ser salvo? Não é só escapar do inferno. Santo Tomás nos ajuda a sonhar com o prêmio quando fala da visão beatífica. É a realização do desejo mais fundo do coração humano, ver a Deus face a face, como Ele é. É a união perfeita, a alegria plena. É por isso que vale a pena lutar. Certo, percorremos esse manual de campo intenso. Como a gente pode, então, traduzir tudo isso em atitudes concretas para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Vamos resumir em 3 ordens de marcha bem práticas. Primeiro, coragem. Viver a fé abertamente, sem medo, enxergando cada desafio não como um problema, mas como uma chance de testemunho. Segundo, confiança. Trocar a ansiedade pela oração. Trocar a autossuficiência pela dependência total do Espírito Santo. E terceiro, perseverança. Entender que a vida de fé é uma maratona, não uma corridinha de 100 metros, e que só a graça de Deus é que nos sustenta até a linha de chegada. E isso nos deixa com essa pergunta, uma pergunta para o coração. Olhando para as batalhas pessoais, para as dificuldades no trabalho, na família, as incompreensões que cada um de nós vive, como é que, com a graça de Deus, é possível transformar esse exato problema, essa dificuldade, de um obstáculo em um púlpito? Como fazer do nosso sofrimento um testemunho fecundo do amor de Cristo?